Olá a todos, bem-vindos ao canal YouTube do Maior da Minha Aldeia. Vamos fazer aqui uma análise a uma partida do Ark Nova, referente à temporada 13, que começou há pouco tempo, entre o Caruso e o Dazoo. Foi uma partida que teve bastantes turnos, embora não teve assim tantas pausas, foram 40 turnos. Em termos de dados estatísticos, nota-se que o Dazoo fez várias vezes a fase de construção. Animais mais ou menos foi equilibrado, cartas também, associação também. Depois o Carlos fez mais vezes a ação de patrocínio. Portanto, vamos aqui ver as mãos iniciais de cada jogador. Este caso aqui é do Caruso. Portanto, antes disso temos de ver também o que é o mapa e quais é que são os objetivos de conservadorismo que existem. Portanto, para quem não conhece o Ark Nova, portanto, existem duas formas de pontuar, que é o appeal, a atratividade, que vai, com este disco, vai subindo esta escala ao longo dos 100 pontos, até aos 100 pontos, e há os pontos verdes que vão nesta escala e que, se repararem, se inicialmente um ponto verde vale 2 pontos de appeal, já nestas fases aqui mais adiantadas, a partir de 10, começa a dar 3 pontos de appeal. Portanto, quando estes dois marcadores se cruzam ou se encontram, é provocado o fim do jogo e o outro jogador ainda tem uma oportunidade de jogar extra e determina-se o jogador que fez mais pontos entre os dois. Portanto, é um jogo que é necessário não só jogar para um tipo de pontuação, mas é preciso jogar um bocado para os dois, embora as duas confluem muito facilmente. Portanto, olhando para este jogo, temos 3 objetivos de conservadorismo básico logo aqui ao início, que é aves, icons de Austrália, icons de Europa. Para além do mapa 2 dar, quando desbloquearmos estes 3 meeples, 2 pontos de conservação, que são muito importantes. Portanto, é um jogo que Europa, Austrália e aves seriam mais importantes. No caso da mão do Caruso, ele tem aqui estes 3 animais que não são relativamente bons para ele. Este requer, para jogar, precisava ter um icon das Américas e não lhe ajuda propriamente nesta altura do jogo. Este precisava de uma carta desenvolvida da ação de animais, portanto ainda era um bocadinho mais para longe e estamos no início do jogo. E esta carta aqui da África não era propriamente uma carta interessante para esta altura do jogo. O Asa também requer requisitos muito fortes neste momento para alguém atingir, que é de 6 de reputação, que é esta fileira, e ter a carta de patrocinador desenvolvida, que normalmente é das cartas que se desenvolve menos, é esta carta de patrocinador, só que porque no máximo só podemos ter 4 cartas desenvolvidas. E as 4 cartas normalmente são as outras que os jogadores fazem. Em relação às outras cartas, o subsídio federal e bibliotecas científicas são boas cartas para se manter. E esta carta de procriação de répteis é bastante útil se o jogador tiver um réptil na mão para se jogar e se precisa ter o patrocínio, a associação do continente desse réptil. Para além disso, o mapa 10 tem um poder especial que é muito importante e que deve ser utilizado, que é a escavação. Portanto, no momento que nós tapamos estes icons na nossa fase de construção, temos duas opções. Ou descartamos um animal da nossa mão e metemos a carta aqui, ou seja, colocamos o animal nestes locais e sacamos uma carta nova, e esse animal, para todos os efeitos, está no nosso zoo, dá-nos icons de ponto, dá-nos os icons que queremos, e se for
daqueles que mesmo queremos, como a Ásia, Ásia não, aves, Europa e Austrália. Para estes objetivos seria bastante útil porque cada animal destes, tem requisitos habitualmente, precisa de ter cercados grandes, por exemplo, este precisava ter um cercado de 4 e para construir um cercado de 4 temos que gastar 8 dinheiro. Portanto, aqui não, é um bocado caro. Portanto, meter estes animais para cumprir estes icons são muito bons e temos de sempre pensar a fazer estratégias com este mapa de utilizar estes poderes. Portanto, no caso do Caruso, ele optou por descartar estes 3 animais, para além do Oz, e manter estas 3, já que esta da Austrália contribuía para o jogo dele. No caso de Zu, a mão dele é bastante diferente, é só animais, mas tem 1, 2, 3, 4 animais da Europa, que é bastante útil para este objetivo, para além de ter uma ave. Portanto, esta carta era claramente para se manter. Portanto, ele fez a opção de manter essas 4 cartas da Europa. Pronto. Vamos aqui ao Caruso, que isto era só para mostrar a mão inicial. Vamos só ver aqui o Caruso, que optou inicialmente primeiro é uma jogada muito típica, que é apanhar este icon de velocidade, que, para quem não saiba, sempre que há uma pausa, quando temos 9 de café aqui, há uma pausa que é criada. A pausa provoca que quem tiver mais de 3 cartas na mão e não ter esta universidade, todas as cartas a mais têm de descartar. Pronto. E com esta permite ter 5 cartas, que é bastante útil. É uma jogada muito típica do primeiro jogador. Se pode jogar a associação logo ao início. O de azul nem sequer podia porque tinha no nível 2. E para jogar isto precisava do nível 4 pelo menos para jogar. E foi o que o Carlos fez. Portanto, vamos aqui avançar um pouco. Portanto, o Zuzu fez uma construção que é um bocado estranha ao início, porque a construção está no nível 5. Ele opta para construir só um cercado de 1. Portanto, a meu ver, é um dos primeiros erros. É um dos primeiros erros que o Zuzu faz ao longo do jogo. Ele pressupõe que é mais importante construir estas cartas primeiro no jogo, em vez de talvez construir o Alpine e Bex, por exemplo, neste local aqui, deste 1, 2 que estão aqui, já que o Alpine precisa estar junto a montanhas, e fazer um dig do lobo. Porquê? Porque o lobo em si não é uma carta muito forte para o início do jogo. É caríssima para pôr em jogo, 4 espaços é muito caro. Nós só queremos o icon da Europa. Ela, carta em si, só dá 5 pontos, porque é 4 mais 1, porque ele é um portador. Portanto, só se um jogador tivesse mais portadores é que esta carta seria bastante útil. Sendo assim, seria preferível tapar este local, pôr o lobo por baixo desta ativação, ter um icon de portador e de Europa. Mas ele opta por uma jogada diferente, que é expandir cercados de 1, mesmo gastando construções de 5. Já agora, uma coisa que eu não mostrei, que são os objetivos que cada jogador tem quando passa aqui os 10 de conservadorismo, que eles vão ter de escolher um deles. Eu diria, no caso do Carlos, vamos ver o que é que acontece mais tarde, mas é basicamente um deles é ter mais icons de um tipo de animal em relação a ele e ganha pontos. E este aqui é ter várias conexões ou cobrir completamente o zoo, que neste mapa em si é muito difícil porque o poder da escavação dá muitos icons, que é bastante fácil de cumprir estes objetivos de conservadorismo relativamente cedo. No caso do azul, ele tem uns objetivos que é animais pequenos, se calhar
por isso é que ele está aqui já a pensar nisto, mas também tinha aqui os icons de rocha, que por exemplo o Ibex já tem 2 icons, mas são objetivos em si que eu normalmente não dou muita importância, só ao meio do jogo é que começo a olhar, ok, tenho este objetivo, portanto acho que não é preciso concentrar o nosso jogo só num objetivo em si, que às vezes dá muitos poucos pontos. Portanto, estamos aqui a fazer o replay neste jogo e vamos continuar. Vamos aqui ver o que é que vai acontecendo. Um bocadinho. Podemos avançar aqui um pouco. Por exemplo, aqui esta jogada em si, eu teria optado pela jogada ao contrário. Teria jogado primeiro o subsídio federal, que teria dado mais um icon de ciência. E quando jogasse aqui a biblioteca, em vez de ganhar um só de atratividade, teria ganho 2. Não é uma jogada assim muito importante, embora esta dá 2 moedas, 2 de dinheiro, não é assim, a meu ver, uma jogada que tenha de ser já jogada da maneira que foi jogada. Penso que não haveria. É uma opção minha, preferia mais o ponto que no início do jogo também ia dar mais um de ICAM, portanto não era assim tão importante. Portanto, o de azul vai para a Europa, faz aqui uma opção de quer pôr, tem 4 animais da Europa, por isso quero já jogar para isso. O Carlos já está aqui a pensar em pôr o leão marinho, tapa um sítio onde tem escavação e ao mesmo tempo aproveita esta carta que está aqui na exposição, que é um réptil, que é da Austrália e que lhe ajuda imenso para esta procriação de répteis. Portanto, ele vai aproveita, mete ali. Ele agora só precisa de ter a associação com a Austrália para depois um dia, para mais tarde declarar para este objetivo, que não é assim muito urgente. Ele faz isso, já tem aqui um espaço para pôr o leão marinho. Portanto, aqui nós estamos aqui a ver o Desu a construir devagarinho cercados de que acho que não teria sido a melhor jogada, mas foi a opção dele. Aqui ele mete aqui um leão marinho, ganha 6 pontos, mais um, que também é um predador que conta. Portanto, ele se fecha e assim ganha mais atratividade e é muito importante no início do jogo para montar o nosso income ao longo do jogo. Portanto, se repararem, quando eu estava aqui a falar de ter jogado este patrocínio em vez deste, o que teria feito é que ele teria ganho mais um da atratividade, o que teria dado um income ao longo do jogo. Mas não é assim muito preocupante. Portanto, aqui estamos a ver o Desu a jogar aqui umas cartas de animais. Começa aqui a pôr as suas primeiras cartas. Embora ele está limitado, que não tem universidade, esta universidade em questão, que permite ter mais cartas no final da pausa. E eles vão começar a sacar cartas e a jogar cartas de patrocinador que vão ficar a pausa mais tarde ou mais cedo. Portanto, nesta primeira mão de cartas não é assim muito forte do Carlos que ele sacou. Não há assim nada particularmente interessante. Aqui mais uma ave. Portanto, o de azul a apostar muito rapidamente a tentar chegar aos icons da Europa todos. Mas ele ainda tem aqueles 2 animais iniciais da Europa. Mas que ainda é muito cedo. Portanto, vamos avançar aqui um pouco. Portanto, agora ele joga aqui o subsídio federal, que faz aumentar, ganhar algum dinheiro, mas tem uma mão um bocado vazia em si, porque não tem nada para apostar a longo prazo. Não tem nenhum animal, não tem nada. Este patrocinador não é assim, não é interessante sequer para o jogo. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Aqui a apostar no Instituto Científico. Portanto, vamos avançar aqui um pouco no jogo, até à pausa, e ver como é que está a situação quando chegarmos à pausa. Portanto,
neste caso, o Carlos não tem nada para jogar, por isso é que ele não jogou animais, mas mandou a carta de animais para baixo e apanhou o X, que é uma das ações, em vez de estar a fazer outra ação em particular. Ele está aqui à procura de cartas para ver se encontra alguma coisa. Ui, agora vem duas cartas muito boas para ele, duas da Europa, e esta aqui ainda por cima é uma ave bastante útil. Até a arcade também é bastante útil. São cartas boas. Manda aquela carta que há bocado disse que não era bastante útil. Não, os répteis que não era propriamente forte para este mapa. Portanto, vamos avançar até ver. Ele agora decide que está a começar a pensar que tem que fazer este cercado de nível 3. Embora o jogo continue aqui a avançar. Vamos ver se chegamos aqui à pausa. Ele ainda aproveita com o dinheiro e ainda mete mais 5 para aumentar um pouco o seu income. Ainda a pausa não aconteceu. Pronto. Mas... E finalmente alguém provoca aqui uma pausa. Que foi o Carlos, porque não... o seu oponente tem 4 cartas na mão, ele quer que ele mande uma carta à vida. Portanto, ele descarta, o Desu descarta uma e é bastante útil fazer isso. Portanto, inicialmente o Desu está muito perto de atingir o critério da Europa. Ao fim da primeira pausa, o Caruso está melhor preparado a longo prazo, ou seja, ele tem aqui esta carta de répteis que é bastante boa. Portanto, se ele conseguir chegar aqui ao nível 5 de reputação é muito importante, chegar aqui ao nível 2 de conservadorismo é muito importante para fazer os upgrades às cartas, e isso são das jogadas mais importantes. Que é o que acontece agora, por exemplo, o Desu chega ali, faz agora, desenvolve uma carta que é a associação. Portanto, aqui eu diria que não é propriamente. Esta jogada é mais para ganhar. Desenvolver uma carta em si, não é que atrás se calhar uma possibilidade de fazer já aqui a procriação dos répteis, mas não é uma jogada má. Está a pensar que na próxima pausa vai atingir se calhar os répteis com uma associação à Austrália. Portanto, o jogo avança. Neste momento aqui não há assim. Vemos aqui o Carlos a sacar cartas incrivelmente boas, mais uma ave com a Austrália. O uso lógico da Europa é bastante útil porque dá-lhe um de conservadorismo e um de reputação que é o suficiente para desenvolver uma carta. Portanto, são cartas excepcionais para esta altura do jogo. Portanto, é um jogo que, quando estava aqui a analisar, ele agora saca aqui uma carta por causa da construção, vai buscar mais uma ave e deste caso é da Ásia, portanto não é assim tão importante, mas é uma carta bastante forte. Queria só avançar um pouco aqui no jogo, portanto ele está aqui a pôr o zoo. Já preparou aqui para o zoológico da escola para desenvolver, para colocar este edifício, tentar pelo menos 2 espaços adjacentes à fronteira, e ele quer isso principalmente por causa da reputação, para desenvolver uma carta, que desenvolver cartas é muito importante neste jogo, no início. Portanto, aqui do lado do azul, nota-se que já pôs aqui o Alpine Bags, mas até agora, se repararem, nenhum dos espaços de TIG foi ainda aproveitado, e que, embora ele está aqui
aumentar o seu income e estar a par propriamente do outro jogador, está-se a atrasar em alguns aspectos que vão prejudicar no final do jogo. Portanto, aqui o Caruso chega à segunda carta, faz um dig de uma carta da Europa, portanto tem mais outra, portanto já aproveitou 2 digs, enquanto o de azul, que isto é o grande fator, acho eu, para um bom início e um mau início de um jogador e do outro. Portanto, esta carta, por exemplo, é muito forte neste mapa aqui dos animais de fazenda, embora para o caso do Caruso não é assim muito boa. Neste momento só está a dar 2 pontos, 3 pontos, sim, só está a dar 3 pontos. No caso do azul está a dar 1, 2, 3, 4, 5 de atratividade. Se esta carta fosse jogada, porque eles ainda estão com atratividade abaixo dos 25, que é o limite. Para além de ter 6 espaços vazios, que neste mapa é muito fácil não preencher todo o mapa, dá mais um de conservadorismo no final do jogo. Portanto, é uma carta a ter atenção, embora neste jogo em questão não foi pegada. Portanto, aqui continua-se. Vamos continuar aqui a avançar. Há aqui várias ações de. Portanto, ele que ele está a preparar aqui para a ave do paraíso, para ter um espaço e aumentar a reputação. Portanto, como o Carlos, por exemplo, reparem que ele já desenvolveu a carta de construção, que permite fazer vários edifícios, enquanto no caso do azul ele está a construir um edifício à vez, o que atrasa muito. O que se nota que no início, quando estava a mostrar quantas ações de construção foi de um jogador e quantas é que foi do outro, notava-se que o azul teve muitas ações de construção e que muitas delas foram um bocado inefetivas porque não tinha uma carta desenvolvida. Ele diria que o da Azul apostou muito em ter já a carta da associação para ter aqui poder fazer as doações que são mais baratas agora, mas acho que atrasou um bocado o jogo a ele a longo prazo. Portanto, aqui uma carta de patrocinador, porque também tem a mão neste momento relativamente cheia, acho que dá-lhe o dinheiro suficiente. Não, 14. Não, fica um dinheiro ainda em falta. Ah, não, tem 16. Agora já consegue colocar. Porque há pouco ele não conseguia. E a carta de. Ele deve ter obtido algum dinheiro de alguma forma que agora não reparei. Mas pronto. Portanto, ele agora consegue jogar o pousão esta ave, que é bastante útil porque mete aqui outro quiosque, um pavilhão neste caso, que vai dar mais pontos a ele no final do jogo. Portanto, o de azul consegue finalmente desenvolver uma carta que por acaso para o Carlos até é bastante bom que seja a Austrália, porque ele agora pode apanhar a Austrália sem preocupar que o seu oponente vai lhe roubar. Há uma coisa que é necessário ter atenção, que eu ainda há pouco esqueci-me. Aqui o jogador que atingiu o primeiro 5 foi o de azul e ele optou por apanhar a carta da universidade. Não é uma má jogada, mas porque ele até desenvolveu a carta, uma das. Não, este por acaso não foi. Ele desenvolveu foi esta, porque ainda precisa de mais uma universidade, embora eu teria preferido. Ele optou por causa da descoberta médica, que foi um bocado uma das opções dele, de ter isto para estar a ter um income sempre de conservadorismo, embora ele continuasse só a poder ter 3 cartas na mão em cada pausa, embora neste caso tem só 2. Mas aqui acho que é um erro
de azul. Ele optou por apanhar os 3 X em vez de apanhar o 2 reputação. A reputação era muito importante ele desenvolver para chegar pelo menos aos 5 e talvez aos 8 para apanhar aqui o outro Meeple. E isto atrasa-lhe também muito um bocado o jogo. Embora ele está à frente, neste momento em termos de pontos, mas ele tem um jogo pior a longo prazo, a meu ver. Portanto, Carlos provoca aqui um break, ele não quer, não tem neste momento nada assim importante para fazer. Portanto, provoca aqui um break, até porque falta de dinheiro. Portanto, nem mais de fazenda está aqui numa posição bastante boa. Ambos, Carlos não é propriamente, não está a dar muitos pontos, só está a dar um ponto, exato. Portanto, não é uma carta boa para ele. O de azul está a dar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Até pode dar mais, se construir bem. Mas, de momento, ninguém está a ter atenção a essa carta. As outras têm aqui uma ave, que é bastante útil, mas veremos o que é que vai acontecer. Portanto, o finalmente já desenvolveu a sua carta de construção. Ele, o Carlos, quer a carta da Austrália por causa dos répteis, porque se ele fizer os répteis no futuro, ele consegue subir 2 e 2 de reputação para se pôr a ganhar outro Meeple, que é bastante útil. Ele melhora uma carta, já tem 4 cartas desenvolvidas. Aqui diria eu que o Carlos está um bocado a desenvolver o seu jogo. O de azul faz aqui um aviário bastante caro e pouco útil ao longo do jogo, porque ele não acaba por não construir muita coisa nesse aviário. Talvez um pouco azar nas cartas. E agora sai aqui uma carta ao Carlos muito forte, que permite, que é uma carta para se manter claramente. Ele vai descartar uma carta, provavelmente vai ser aqui este predador que não é nada útil a ele. Exato, não tem interesse. Mas esta carta permite, quando ele tiver mais uma carta de associação de um continente, ele pode usar um destes cubos para fazer diferenças que ele tenha em algum destes. Por exemplo, ele neste momento já pode fazer a Austrália quando esta carta estiver em jogo, mas precisa de ainda criar uma associação com outro, que vai ser provavelmente a Europa. Portanto, o Carlos tem o jogo praticamente montado, só precisa neste momento é de pensar a longo prazo. Portanto, aqui há um momento que é muito importante e talvez tenha sido um erro da parte do Carlos. Ele tem 2 objetivos. Este está neste momento a dar 3 pontos. Este está a dar 0 porque tem de fazer várias conexões e é muito difícil neste mapa. Não porque o jogo este mapa tende a não construir muito. Ele está à frente em 3 tipos de icons animais, portanto ele devia manter esta carta e optei por manter a outra, que a meu ver deve ter sido um erro, mas esta carta não era nada útil. Já agora no caso de azul, ele tinha icons de montanha ou animais pequenos, que é 1, 2. Ele tem 4, portanto, mais 2, neste momento só está a dar 1 ponto, mais 2 dá-lhe 2 pontos. Eu teria optado por manter os icons de geólogo, que acho que teria sido mais útil a longo prazo. Mas pronto, foi uma opção, acho que talvez depende também um bocado da sorte das cartas que aparecem. Ele acreditou que queria continuar por mais animais pequenos, que não foi se calhar a jogada correta a longo prazo. Porque
insistiu um bocado. Muito destes que ele põe de construções são de animais pequenos. Ainda é possível construir os animais de fazenda, mas para o de azul, ele aqui já dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos, que ele agora tapou aqui isto, mas 6 pontos continua a ser bastante interessante, mas não foi uma opção. Aqui o Carlos também faz construção no aviário, porque ele tem aqui 1, 2 animais já aqui na mão. Já a pensar, está a planear a longo prazo. Ele propriamente acho que neste momento quer é que acabe, atinja a pausa para depois fazer associação e aquilo que ele precisa. Exato, provoca aqui a pausa porque ele não tem interesse em continuar. Leva algum bom income para o resto da ronda. Em income eles estão mais ou menos empatados, embora a atratividade o Carlos está um bocadinho mais à frente. Conservadorismo, o Carlos o da Azul está à frente, mas neste momento rapidamente o Carlos consegue fazer 5 pontos aqui. As aves têm 3 aves na mão, portanto não é também complicado. A Europa nem se tem de preocupar porque ele já tem aqui um icon da Europa e com programa de procriação. Portanto, ele tem o jogo preparado e é uma questão agora de fazer as jogadas normais. Portanto, está aqui os animais de fazenda. O de azul podia ter aproveitado para sacar uma dessas cartas. Especialmente, sim, tem aqui um sítio que pode apanhar uma carta do alcance se fosse fazer alguma construção naquela zona. Como, por exemplo, aproveitar para construir aqui algo neste local. Portanto, ele pega 3 cartas, pega aqui uma ave, presumo eu, o de azul. Está a pensar em atingir os ícones das aves. Portanto, aqui é a jogada correta porque ele aumenta, faz aqui o conservadorismo, mas também aumenta 2 de reputação para ir buscar outro meeple, que depois provavelmente vai gastar para fazer associação com a Europa no futuro nesta ronda. E ele atinge aqui o da Europa, ganha um que provavelmente deve ser o da Europa que ele quer. Exato. Dá desconto, para além de agora a carta de procriação global já poder ser jogada. Portanto, mais ou menos parece que ambos os jogadores estão relativamente empatados, mas um jogador já tem 4 cartas desenvolvidas, outro jogador só tem 2 e que se vai notar, principalmente para o final do jogo, que essa diferença tem um grande impacto. Aqui uma Eagle, que é jogada, que permite jogar novamente. Ele provavelmente jogar 2 animais de uma só vez. Ele nem se preocupa em ter a ação, se calhar, nem reparei se jogou com mais um ou não. Sim, jogou com mais um, que dá mais um de reputação. Portanto, agora começa a haver uma aproximação muito rápida, ou melhor, um afastamento do Carlos. Não tem propriamente aqui, para além da águia, outra águia que permite jogar outra vez, que é excepcional. Portanto, nota-se que também teve aqui alguma sorte nas cartas que foram sacando. Embora esta carta sabia-se que estava no discard pile, mas podia ter sido outras. Aqui se saca mais umas cartas. Tem um canguru. Não são propriamente cartas que ele precisa, mas esta carta pode ser útil. Mas não, neste momento ele já tem um jogo quase preparado para o final do jogo. Só tem de jogar estas 2 aves, tem de fazer declarar estes objetivos de conservadorismo e basicamente tem um jogo feito. E enquanto o Desu está um pouco atrasado por ter apostado tão rapidamente, não ter feito os digs, não ter os icons, o que atrasou muito este jogo. Aqui mais um meeple, já está só com 2. Aqui também só falta mais um meeple a ele também.
teoricamente parecem que estão muito empatados, mas não estão. Há uma grande diferença. Aqui mais uma construção nível 1. É um jogo que é muito definido por não ter utilizado estas ações de dig. Define muito o jogo. Aqui a avançar. Aqui desenvolve uma carta, uma necessidade. Há aqui uma coisa que vai acontecer mais tarde, que é não há necessidade de ter uma terceira universidade neste jogo. Não é nada útil. Outra coisa que ao jogar esta carta aqui de controle de migrações, que faz com que quando libertas uma ave, que é principalmente para estes objetivos de libertar um pássaro, dá mais um ponto de conservadorismo. Portanto, esta carta não vou dizer que está morta, mas neste momento é desinteressante de jogar porque favorece um bocado o teu oponente, para além de não precisares propriamente dela para jogar, para ganhar o jogo, acho eu. Portanto, finalmente o Azul tem as cartas todas. Optou para desenvolver a carta de patrocinador, que é um bocado estranho, embora é justificado por uma carta que ele vai jogar em breve. Aqui é uma jogada que eu, a meu ver, não faz assim muito sentido. Ele vai apanhar esta carta, penso que não é propriamente uma carta. A universidade em si não é muito importante. Eu não dava muita importância a ter essa carta, esta universidade. Sim, dá 4 dinheiro, mas é a única coisa que dá. Que ele não tem nenhum objetivo para aquilo. E para além da terceira universidade não dar nenhum bónus em si. E está a pôr a carta da associação cá em baixo, quando estamos muito perto de terminar outra pausa. E queres normalmente a carta da associação lá mais em cima. Portanto, houve aqui um atraso, diria eu, de algumas jogadas que não havia necessidade. E podiam ter, se calhar, o Carlos podia ter acelerado aqui um pouco. Ele provavelmente vai jogar a carta de patrocinador logo a seguir, provoca a pausa. Portanto, não há. Não, acho que, a meu ver, aquela carta. Embora a carta da associação já está no nível 3 outra vez, mas penso que não era uma carta necessária para ser jogada. Pausa. Não faz sentido estar aqui a atrasar muito mais o jogo, porque queres a associação o mais para cima possível. Queres as aves também caem. A ação das aves também está muito cá em cima, o que permite pôr. Neste momento, não, falta-lhe uma. Ele tem aqui um de 2 que permite pôr esta ave. Pode jogar a águia branca, que pode voltar depois a jogar. Portanto, ele tem aqui várias jogadas interessantes para ter um bom income, mais que suficiente para estas jogadas. Portanto, vamos aqui avançar um bocadinho. O azul, em princípio, está aqui à frente, 47-41, mas é muito enganador porque o Carlos rapidamente consegue fazer vários pontos e está bem posicionado. Enquanto o de azul, Aves só tem 2, está muito atrasado. A Austrália só tem 2, só consegue fazer para o 2 e a Europa já declarou. Portanto, não há assim. Não está em uma boa posição. Portanto, para além de agora a jogar no nível. O Carlos estar a jogar as aves agora. Para além, nem reparei que ele jogou uma ave aqui do display porque tinha a reputação naquele nível. Portanto, ainda joga mais uma ave que faz aumentar mais os seus pontos. Ganha a reputação que permite ganhar mais um X e uma carta para propriamente. Apanha esta mais se calhar para bloquear porque ele não quer fazer isso. Porque o seu oponente ganha um bocado com isso. Talvez não é assim propriamente muito útil. Mas é uma forma. Quando tens o teu oponente um bocado atrasado a ter os icons necessários para isto, não queres que ele tenha formas de pontuar. Portanto,
é uma forma de bloquear. Portanto, ele faz aqui 4 pontos para as aves, no conservadorismo, que faz saltar outra vez para a liderança do jogo, enquanto o Zul começa a ter uma situação muito complicada porque está um bocado atrasado. E aqui é um erro, acho eu. É um erro, talvez pelas escolhas que ele foi fazendo. Ele apanha este Icon porque ele precisa de. Quer chegar à reputação 9 para, para, para começar estas cartas a pontuar. Ele tem aqui uma carta de pontuar, embora ele nem ganhe meeples porque já tinha ganho um meeple através desta carta quando jogou. Portanto, ele não precisava disto, ele nem ganha nenhum meeple aqui. O Carlos ainda pode ganhar um meeple que... Deixa cá ver onde é que ele ainda pode ganhar um meeple que não estou a ver. Deixa só ver. Ele já apanhou aquele. Já apanhou aqui um meeple. Já apanhou um meeple daqui. E falta um que eu agora não estou a ver. É desta ação daqui, da associação, que ele ainda não apanhou este. Portanto, que provavelmente vai ser muito em breve para ter um terceiro meeple. Portanto, o que neste momento o Carlos precisa é de pôr a reputação num nível alto. Ele tem 4 cruzes, que é mais que suficiente se ele quiser de fazer uma associação, até porque tem a progressão global. Portanto, ele praticamente agora despacha o final do jogo em poucas jogadas. Aqui não há propriamente já muito jogo. Está muito afastado, precisa de icons de um tiro e ele está muito afastado. Portanto, ele precisa de algum milagre neste momento, diria eu. Sobe aqui 4, mais para tentar subir a associação do que propriamente a carta em si. Ganha 4 pontos da par, não há assim nada aqui que lhe interesse muito. Podia estar aqui a pensar para o seu objetivo, mas não é assim. É mais para despachar e subir a associação, embora ele podia a qualquer momento fazer outra associação que acho que deveria, principalmente porque agora ele não precisa propriamente ele não precisa muito construir. E agora faz a associação, faz a Austrália, vai buscar o outro meeple que faltava, que aumenta mais 2, portanto numa só jogada ele aumenta 5, 7 pontos de conservação, o que está muito perto de terminar o jogo. Não tem aqui nenhuma. Tem esta carta que dá 7 pontos, mas ele não tem dinheiro, portanto o que interessa a ele agora é provocar o final, é uma pausa para provocar o fim do jogo. E por acaso tem sorte, porque o seu oponente vai buscar cartas, o que faz com que o Carlos possa provocar a pausa já a seguir, avançar a associação um espaço e a seguir faz subir. Por causa, exatamente, porque ele ainda tem aqui os 4 da Europa que ainda não declarou. Portanto, na próxima jogada ele pode provocar o fim do jogo. Portanto, o Zul teoricamente só tem 2 jogadas. Veremos o que é que ele faz. Mas neste momento já o jogo está muito balançado para um jogador. E nota-se que as escolhas iniciais, aproveitar o dig e desenvolver as cartas mais cedo com um oponente, foi a grande vantagem de um jogador em relação ao outro. Portanto, só aqui avançar. Aqui o income. Aqui o Zul mete aqui uma coruja. Vai aqui apanhar cartas por causa da habilidade, da
coruja e mete um segundo que é um avanço 3, ganho 3 dinheiros. Portanto, reparem, ele neste momento tem 5 montanha e aquelas cartas iniciais que ele obteve podia ter ido se calhar para a montanha. Mas não era muito. Não foi o fator decisivo. Já para o Caruso, esta escolha foi horrível porque não deu pontos nenhums a ele no final do jogo. Portanto, ele faz a associação que a Europa ganha mais 4 pontos. Aqui não há propriamente nada assim relativamente interessante para se ver. Portanto, o de azul vai fazer uma associação que é o geólogo, que por acaso era um dos objetivos que ele tinha, ganha mais 4 pontos. Portanto, sobe aqui, aproxima-se um pouco, mas já é um bocadinho tarde, para além de ganhar mais um ponto na parte da associação. Que foi exatamente foi aqui o bónus que ele aproveitou. Portanto, é uma aproximação o melhor possível e agora é a pontuação. Portanto, o Carlos ganha um ponto do subsídio federal e da biblioteca, que era aqui este aqui, que era 9 e ter pelo menos 5 animais diferentes, Daikons, que ele cumpriu esses dois. Os outros ele não tem aqui nada. Este aqui é um bocado difícil às vezes até de fazer. Desse objetivo, é mais pelos cubos que dá. Enquanto o de azul ganha, mas não ganhou nada desta carta. Enquanto o de azul ganhou 2 pontos dos animais da carta do objetivo secreto dele, para além do comunicador talentoso. Mas de resto não tinha mais nenhuma carta a dar pontos a ele. Portanto, estas cartas aqui foi mais. Esta necessidade foi mais pela reputação, mas atrasou, acho eu, um pouco o jogo a ele. Pronto, isto foi o jogo. Espero que tenham gostado desta review. Esperamos que no futuro façamos mais algumas reviews de partidas da temporada 13 aqui no nosso canal. Até à próxima e obrigado por assistirem. Tchau.